E se eu te dissesse que tudo aquilo que você acredita sobre o Natal e o Ano Novo é uma mentira construída para manter você adormecido? Que por trás dessa atmosfera de renovação e esperança existe um mecanismo psicológico cruel que impede você de enxergar sua verdadeira natureza? A cada dezembro, milhões de pessoas mergulham em um estado de ilusão coletiva, acreditando que uma data no calendário possui o poder mágico de transformar suas vidas. Mas o que realmente acontece é muito mais sombrio. Você está sendo manipulado por forças que nem imagina, e continuar ignorando isso significa desperdiçar mais um ano da sua existência em uma fantasia que nunca se concretizará. Jung descobriu algo perturbador sobre esses rituais de passagem que ninguém ousa revelar, algo que pode destruir completamente sua percepção sobre essas celebrações. Você sente aquela ansiedade crescente quando dezembro se aproxima, aquela pressão silenciosa para ser feliz, para renovar esperanças, para acreditar que desta vez será diferente. Isso não é coincidência, é sua psique tentando te alertar sobre uma armadilha que você cai todos os anos. E quando você descobrir o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua mente durante essas datas, nunca mais conseguirá celebrar da mesma forma. Porque alguns conseguem transformação real, enquanto outros permanecem presos no mesmo ciclo de frustração ano após ano. Carl Gustav Jung passou décadas estudando os padrões profundos da psique humana, desvendando os mecanismos inconscientes que governam nosso comportamento. E uma de suas descobertas mais inquietantes diz respeito aos rituais de renovação temporal que nossa sociedade criou. O que ele encontrou vai muito além do que você imagina sobre o poder simbólico dessas datas. Jung percebeu que existe uma diferença brutal entre renovação autêntica e renovação ilusória. A maioria das pessoas, quando chega dezembro, entra automaticamente em um estado que ele chamaria de inflação do ego. Elas projetam nas datas comemorativas um poder transformador que essas datas simplesmente não possuem. É como se acreditassem que o simples passar de um dia para outro pudesse apagar magicamente anos de padrões comportamentais enraizados. Mas o que realmente acontece é ainda mais cruel. Essas pessoas estão, na verdade, se afastando cada vez mais de uma transformação genuína. Elas estão alimentando uma fantasia que as mantém presas em um ciclo eterno de expectativas irreais, seguidas de frustrações previsíveis. Janeiro chega, fevereiro passa, e lá pelos idos de março, a realidade bate na porta com toda a sua força. Os mesmos problemas, os mesmos padrões, a mesma vida. Jung entendia que a verdadeira transformação acontece quando você para de projetar seu poder em elementos externos e começa a trabalhar com as forças reais da sua psique. Ele sabia que existe algo chamado individuação, um processo pelo qual você se torna quem realmente é, não quem imagina que deveria ser baseado em pressões sociais ou expectativas temporais. O Natal, nessa perspectiva junguiana, representa muito mais do que uma celebração religiosa ou familiar. Ele simboliza o arquétipo do renascimento, da luz que emerge das trevas, do potencial divino que existe dentro de cada ser humano. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vivencia esse arquétipo de forma completamente superficial e inconsciente. Elas decoram árvores, compram presentes, abraçam familiares, mas perdem completamente o significado profundo daquilo que estão celebrando. Estão participando de um ritual vazio, desconectado de qualquer processo real de transformação interior. É como se estivessem representando uma peça de teatro sem entender o roteiro. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Jung diria que essas pessoas estão vivendo no que ele chamava de persona, uma máscara social que usamos para nos adequar às expectativas do mundo. Durante as festas de fim de ano, a pressão para usar essa máscara se intensifica dramaticamente.
Você precisa estar feliz, precisa estar esperançoso, precisa acreditar que tudo vai mudar. Mas por trás dessa máscara, seu verdadeiro self permanece intocado, inalterado, muitas vezes nem mesmo reconhecido. O Ano Novo amplifica esse fenômeno de maneira ainda mais intensa. A cultura das resoluções de Ano Novo é, sob a ótica junguiana, uma das manifestações mais claras da inflação do ego. As pessoas fazem listas intermináveis de mudanças que pretendem implementar, como se a força de vontade consciente fosse suficiente para superar décadas de condicionamento inconsciente. Mas Jung sabia que o inconsciente é infinitamente mais poderoso que a vontade consciente. Ele sabia que tentativas de mudança que ignoram os conteúdos inconscientes estão destinadas ao fracasso. É por isso que a vasta maioria das resoluções de Ano Novo são abandonadas antes mesmo de fevereiro terminar. O que Jung propunha era algo radicalmente diferente. Em vez de tentar impor mudanças através da força de vontade, ele sugeria um processo de diálogo com o inconsciente, um processo de reconhecimento e integração das partes sombrias da personalidade que geralmente são negadas durante as celebrações de fim de ano. Pense nisso. Quando foi a última vez que você usou o período natalino para reconhecer suas falhas, seus medos, suas tendências destrutivas? Quando foi que você aproveitou a energia arquetípica dessa época para fazer as pazes com aspectos de si mesmo que normalmente rejeita? Provavelmente nunca. E é exatamente aí que está o problema. Jung entendia que a verdadeira individuação requer coragem para olhar diretamente para aquilo que preferimos manter escondido. Requer honestidade brutal consigo mesmo. Requer abandono das fantasias consoladoras em favor de um confronto autêntico com a realidade da sua condição psicológica atual. As festas de fim de ano, da forma como são tradicionalmente vivenciadas, funcionam como uma espécie de anestésico psicológico. Elas oferecem uma pausa temporária da realidade, uma fuga para um mundo de fantasia onde tudo é possível e onde a transformação acontece por decreto temporal. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Mas Jung sabia que essa fuga tem um preço altíssimo. Cada vez que você se permite mergulhar nessa ilusão, você se afasta um pouco mais da possibilidade de uma mudança real. Você desperdiça energia psíquica em fantasias em vez de investir no trabalho árduo de autoconhecimento que realmente produz transformação. A questão não é que você deveria se tornar um cínico que rejeita completamente essas celebrações. A questão é que você deveria abordá-las com consciência, com intenção, com uma compreensão clara dos processos psicológicos que estão em jogo. Jung acreditava que quando você compreende os arquétipos que estão sendo ativados durante essas datas, quando você entende o simbolismo profundo por trás dos rituais, você pode usar essa energia de forma construtiva em vez de destrutiva. Em vez de fazer resoluções superficiais baseadas em expectativas sociais, você pode usar esse período para fazer um inventário honesto da sua vida interior. Em vez de projetar poderes mágicos nas datas do calendário, você pode reconhecer que o único poder real de transformação reside dentro de você, disponível todos os dias do ano. Jung diria que a verdadeira celebração do Natal deveria ser um reconhecimento do potencial divino que existe dentro de cada pessoa, não uma fuga para fantasias consumistas. E a verdadeira celebração do Ano Novo deveria ser um compromisso com o processo contínuo de individuação, não uma lista de mudanças superficiais baseadas em impulsos momentâneos. O mais perturbador é que nossa cultura não apenas permite, mas ativamente encoraja essas ilusões. Existe toda uma indústria construída em torno de manter as pessoas presas nesse ciclo de expectativas irreais e frustrações previsíveis.
Porque pessoas conscientes de seus verdadeiros processos psicológicos são muito mais difíceis de manipular e muito menos propensas a consumir soluções externas para problemas internos. Jung nos deixou um caminho diferente, um caminho que exige mais coragem, mais honestidade, mais trabalho interior, mas que oferece a possibilidade de uma transformação genuína e duradoura. Um caminho que não depende de datas específicas ou rituais externos, mas do compromisso diário com o processo de se tornar quem você realmente é. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A pergunta que fica é: você está disposto a abandonar as ilusões confortáveis em favor da realidade desafiadora? Você tem coragem suficiente para olhar além das decorações brilhantes e das promessas vazias para enxergar os verdadeiros mecanismos da transformação humana? Porque uma vez que você vê, não há como voltar atrás. A verdade mais incômoda sobre essas celebrações é que elas funcionam como uma válvula de escape para nossa responsabilidade pessoal. Jung identificou esse mecanismo em seus estudos sobre projeção e compensação psicológica. Quando depositamos nossas esperanças de mudança em datas específicas, estamos essencialmente terceirizando nosso poder de transformação para forças externas. É como se dissêssemos para nós mesmos que não somos capazes de mudar por conta própria, que precisamos do apoio mágico de um momento especial no calendário para nos tornarmos pessoas diferentes. Essa dinâmica revela algo profundamente perturbador sobre nossa relação com a responsabilidade pessoal. Jung observou que uma das características mais marcantes da psique humana é nossa tendência de evitar o confronto direto com nossa própria capacidade de escolha. É mais fácil acreditar que seremos diferentes no próximo ano do que assumir que poderíamos ser diferentes agora mesmo. É mais confortável imaginar que o Natal traz algum tipo de renovação espiritual automática do que reconhecer que nossa conexão com o sagrado depende inteiramente de nosso trabalho interior diário. O que Jung chamaria de sombra coletiva se manifesta claramente nessas épocas. Toda a agressividade, competitividade e materialismo que tentamos suprimir durante o ano explode de forma mascarada nas compras natalinas, nas cobranças familiares e nas pressões sociais. As pessoas se tornam mais ansiosas, mais endividadas, mais frustradas, mas tudo isso é embalado em papel de presente e chamado de alegria. É uma forma sofisticada de auto-engano coletivo. A indústria que se alimenta dessas ilusões entende perfeitamente a psicologia por trás desses mecanismos. Eles sabem que pessoas em busca de transformação externa são consumidores ideais. Eles sabem que quanto mais desconectados estivermos de nossos verdadeiros processos internos, mais vulneráveis nos tornamos às promessas de mudança através de produtos, experiências ou rituais externos. É um negócio trilionário construído sobre nossa relutância em assumir a responsabilidade por nossa própria evolução psicológica. Jung diria que o verdadeiro trabalho de individuação não pode ser terceirizado para datas comemorativas ou rituais coletivos. Ele requer um compromisso diário com o autoconhecimento, com a integração de aspectos rejeitados da personalidade, com o desenvolvimento da consciência. É um processo que não tem data para começar e não tem data para terminar. É um processo que não pode ser comprado, não pode ser presenteado e não pode ser imposto por pressões sociais. Quando observamos os rituais natalinos e de Ano Novo através das lentes da psicologia analítica, vemos padrões arquetípicos muito primitivos sendo manipulados para fins comerciais e sociais. O arquétipo do renascimento, que deveria nos conectar com ciclos naturais de morte e renovação interior, é transformado em uma fantasia de mudança instantânea. O arquétipo da união familiar, que deveria nos ajudar a integrar diferentes aspectos de nossa história pessoal,
se torna uma encenação forçada de harmonia que nega conflitos reais e necessários. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A pressão para ser feliz durante essas épocas é particularmente tóxica do ponto de vista psicológico. Jung enfatizou repetidamente que a saúde mental não está na eliminação de emoções difíceis, mas na capacidade de integrá-las conscientemente. Quando somos forçados a fingir alegria, gratidão ou esperança que não sentimos genuinamente, estamos criando uma dissociação perigosa entre nossa experiência real e nossa expressão social. Essa dissociação se acumula ao longo do tempo e pode resultar em crises psicológicas profundas. O que é ainda mais perturbador é como essas ilusões impedem o verdadeiro processo de luto que seria necessário para uma transformação autêntica. Para que algo novo nasça em nossa psique, algo velho precisa morrer. Mas os rituais consumistas de final de ano nos encorajam a acumular, não a soltar. Nos encorajam a adicionar novos hábitos, novos objetivos, novas compras, sem primeiro fazer o trabalho de identificar e eliminar o que não serve mais. Jung reconhecia que os seres humanos precisam de rituais, precisam de marcos simbólicos, precisam de momentos de pausa e reflexão. Mas ele distinguia claramente entre rituais que facilitam o crescimento psicológico genuíno e rituais que servem apenas para perpetuar ilusões reconfortantes. Um ritual genuíno te coloca em contato direto com aspectos desconhecidos ou rejeitados de você mesmo. Um ritual ilusório te permite manter a fantasia de que você já é quem precisa ser, ou que se tornará quem precisa ser sem esforço real. A diferença está na qualidade da consciência que trazemos para essas experiências. Quando participamos de celebrações de final de ano com consciência plena de que são construções sociais e não eventos mágicos, podemos extrair valor genuíno dessas experiências. Podemos usar esses momentos como oportunidades para reflexão honesta, para conexão autêntica com outros, para rituais pessoais significativos. Mas quando participamos desses eventos como se fossem portais automáticos para uma vida melhor, estamos nos entregando a uma forma sofisticada de pensamento mágico. Jung observou que uma das características das pessoas que fazem progresso real em seu desenvolvimento psicológico é sua capacidade de encontrar significado e transformação nos momentos ordinários da vida, não apenas nos momentos especiais. Elas não precisam esperar por datas comemorativas para fazer mudanças importantes. Elas não dependem de motivação externa ou pressão social para crescer. Elas desenvolveram uma relação íntima e constante com seus próprios processos internos. Isso não significa que devemos rejeitar completamente as tradições de final de ano, mas sim que devemos participar delas com uma consciência diferente. Devemos reconhecer que qualquer poder transformador que atribuímos a essas datas está, na verdade, sendo emprestado de nossos próprios recursos psicológicos internos. A data não tem poder, nós temos poder. O ritual não tem magia, nossa consciência tem potencial transformador. Quando entendemos isso, podemos usar essas épocas como oportunidades para práticas genuínas de autoconhecimento, sem cair na armadilha de esperar que as mudanças aconteçam automaticamente. Podemos aproveitar o momento de pausa social para fazer o tipo de reflexão profunda e honesta que o verdadeiro crescimento psicológico requer. Mas fazemos isso sabendo que somos nós os agentes de nossa própria transformação, não as datas do calendário. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A ironia final
é que quanto mais depositamos nossa esperança de mudança em momentos especiais, menos capazes nos tornamos de reconhecer e aproveitar as oportunidades reais de crescimento que surgem todos os dias. Jung diria que cada momento de consciência expandida, cada reconhecimento de um padrão destrutivo, cada ato de coragem psicológica é uma oportunidade de renascimento muito mais poderosa do que qualquer ritual externo. O calendário gregoriano, essa invenção puramente humana que governa nossas vidas de forma quase tirânica, criou uma das mais profundas distorções da psique moderna. Vivemos como se o tempo fosse realmente dividido em compartimentos estancos, como se houvesse algo fundamentalmente diferente entre o último segundo de dezembro e o primeiro segundo de janeiro. Essa fragmentação artificial da experiência temporal não apenas nos desconecta de nossos ritmos naturais internos, mas cria uma dependência patológica de marcos externos para darmos início a processos que deveriam ser contínuos e orgânicos. Jung frequentemente falava sobre a importância de reconhecermos que o tempo psicológico não corresponde ao tempo cronológico. Nossos processos internos seguem uma lógica própria, uma temporalidade que não se curva às convenções sociais. O inconsciente não sabe que é 1º de janeiro. Seus complexos não desaparecem à meia-noite. Suas feridas não cicatrizam porque um novo número apareceu no calendário. Quando tentamos forçar nossa psique a operar de acordo com essas divisões arbitrárias, criamos uma tensão interna que, ironicamente, nos afasta ainda mais da possibilidade real de transformação. A verdadeira transformação psicológica acontece em camadas, como a formação geológica das montanhas. É um processo lento, muitas vezes imperceptível, que requer presença constante e trabalho interior consistente. Não é algo que pode ser iniciado com o estouro de fogos de artifício ou interrompido porque as festividades acabaram. É um movimento contínuo da consciência em direção a uma compreensão mais profunda de si mesma. Quando depositamos nossas esperanças de mudança em momentos específicos do ano, estamos, na verdade, evitando o trabalho árduo e constante que o verdadeiro crescimento exige. Existe algo profundamente revelador na forma como nossa sociedade transformou o Natal numa celebração quase exclusivamente material e o Ano Novo numa fantasia de renovação instantânea. Ambas as datas perderam sua conexão com qualquer processo genuíno de transformação interior. O Natal, que originalmente representava o nascimento de uma nova consciência, tornou-se uma orgia de consumo que nos afasta de qualquer reflexão genuína sobre renovação espiritual. O Ano Novo, que poderia ser uma oportunidade para reflexão profunda sobre os ciclos da vida, tornou-se uma noite de escapismo seguida de promessas vazias que raramente sobrevivem ao final de janeiro. Jung diria que essas distorções revelam nossa profunda desconexão dos arquétipos genuínos de morte e renascimento. Perdemos o contato com os ritmos naturais de expansão e contração, crescimento e recolhimento que deveriam governar nossa vida interior. Em vez disso, criamos substitutos artificiais que nos dão a ilusão de participar desses processos cósmicos fundamentais, sem realmente nos engajarmos com eles de forma autêntica. A psicologia junguiana nos mostra que os verdadeiros ciclos de morte e renascimento acontecem quando estamos prontos para eles, não quando o calendário nos diz que é a hora certa. Eles surgem quando acumulamos pressão psicológica suficiente para que uma transformação se torne inevitável. Podem acontecer numa terça-feira comum de agosto, durante uma conversa inesperada, ou no meio de uma crise que nos força a confrontar aspectos de nós mesmos que estávamos evitando há anos. Esses momentos genuínos de transformação raramente coincidem com as datas que a sociedade escolheu para celebrar a renovação. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Quando entendemos isso, começamos a perceber como nossa obsessão com marcos temporais específicos pode, na verdade, nos impedir de reconhecer e aproveitar as oportunidades reais de crescimento que surgem constantemente em nossa
nossas vidas. Ficamos tão focados em esperar pelo momento certo para mudanças importantes que perdemos centenas de pequenos convites diários que a vida nos faz para expandir nossa consciência e evoluir como seres humanos. A verdade psicológica mais difícil de aceitar é que não existe momento perfeito para começar o trabalho interior. Existe apenas o momento presente, com todas suas imperfeições, distrações e desafios. O momento presente é sempre o único momento em que a transformação genuína pode acontecer. Não existe uma versão mais favorável de agora que está esperando por nós no futuro. Não existe você mais preparado, mais motivado, mais organizado que aparecerá magicamente quando as condições externas se alinharem perfeitamente. Jung frequentemente observava que seus pacientes mais resistentes à mudança eram aqueles que ficavam eternamente esperando pelo momento ideal para começar o trabalho terapêutico. Eles sempre tinham uma razão pela qual agora não era o momento certo. Depois das férias, depois da promoção, depois que os filhos crescessem, depois que a situação financeira melhorasse. Essa procrastinação existencial revela uma profunda ansiedade em relação ao processo de autoconhecimento e uma fantasia infantil de que existe uma versão mais fácil da transformação pessoal esperando por nós em algum momento futuro. A indústria da autoajuda moderna explora exatamente essa fantasia. Ela nos vende a ilusão de que existe uma técnica perfeita, um momento ideal, uma fórmula mágica que tornará o processo de crescimento pessoal simples e indolor. Essa comercialização da transformação interior criou gerações de pessoas que saltam de uma metodologia para outra, sempre procurando por uma versão mais palatável do trabalho interior, sem nunca realmente se engajarem com a realidade fundamental de que o crescimento psicológico genuíno requer paciência, persistência e coragem para enfrentar aspectos desconfortáveis de nós mesmos. As pessoas que realmente se transformam ao longo da vida são aquelas que desenvolveram a capacidade de trabalhar com suas questões internas independentemente das circunstâncias externas. Elas não esperam por motivação. Elas não dependem de marcos temporais. Elas não procuram por condições perfeitas. Elas simplesmente fazem o trabalho dia após dia, hora após hora, momento após momento. Elas entenderam que a transformação é um processo, não um evento. Essa compreensão muda completamente nossa relação com datas comemorativas como Natal e Ano Novo. Em vez de depositarmos nelas expectativas irrealistas de renovação automática, podemos usá-las como oportunidades para nos conectarmos mais profundamente com processos que já estão em andamento em nossas vidas. Podemos usar a pausa natural que essas épocas proporcionam para fazer o tipo de reflexão honesta e corajosa que o verdadeiro autoconhecimento requer. Mas fazemos isso sabendo que somos nós os responsáveis por qualquer transformação que possa emergir dessa reflexão. A liberdade verdadeira surge quando paramos de entregar nosso poder pessoal para fatores externos, sejam eles datas no calendário, outras pessoas ou circunstâncias que estão além do nosso controle. Quando assumimos total responsabilidade por nossa vida interior, descobrimos que temos muito mais poder do que imaginávamos. Descobrimos que cada momento oferece uma oportunidade de escolher consciência em vez de automatismo, coragem em vez de medo, autenticidade em vez de conformidade. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Jung observava que a maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo psicológico, operando a partir de padrões inconscientes que foram estabelecidos na infância e nunca questionados na vida adulta. Essas pessoas acreditam que estão fazendo escolhas conscientes, mas na realidade estão apenas reagindo automaticamente aos estímulos da vida baseadas em programações antigas que nem sequer reconhecem que possuem.
Durante as festividades de fim de ano, esse sonambulismo se intensifica dramaticamente. As pessoas se movem pelos rituais familiares, pelas compras compulsivas, pelas celebrações sociais, como se estivessem em transe. Elas participam porque sempre participaram, porque é esperado que participem, porque seria socialmente inadequado não participar, mas raramente param para questionar por que estão fazendo o que fazem ou o que realmente significa para elas. Esta falta de consciência tem consequências profundas. Quando vivemos no piloto automático, perdemos contato com nossa essência autêntica. Tornamo-nos atores, interpretando papéis que outros escreveram para nós, seguindo roteiros que nunca escolhemos conscientemente. Durante o Natal e Ano Novo, esses roteiros se tornam particularmente rígidos e prescritos. Devemos ser gratos, devemos ser felizes, devemos celebrar, devemos fazer resoluções, devemos acreditar que tudo será diferente. E quando não conseguimos sentir essas emoções genuinamente, quando não conseguimos acreditar sinceramente nessas possibilidades, desenvolvemos uma camada adicional de culpa e inadequação que torna nossa experiência ainda mais problemática. Jung enfatizava repetidamente que o caminho para a maturidade psicológica passa necessariamente pelo desenvolvimento da capacidade de observar nossos próprios processos mentais e emocionais sem julgamento imediato. Esta capacidade, que ele às vezes chamava de função transcendente, nos permite criar espaço entre nossos impulsos automáticos e nossas respostas conscientes. É neste espaço que reside nossa liberdade real. É neste espaço que podemos escolher como queremos responder à vida, em vez de simplesmente reagir baseados em condicionamentos antigos. Durante as épocas festivas, este espaço de consciência se torna ainda mais valioso e necessário. As pressões sociais e familiares intensas podem facilmente nos empurrar de volta para padrões regressivos de comportamento. Podemos nos encontrar agindo como versões infantis de nós mesmos, buscando aprovação, evitando conflitos, assumindo papéis familiares disfuncionais que pensávamos ter superado. Ou podemos nos encontrar no extremo oposto, rejeitando tudo agressivamente, criando conflitos desnecessários, usando nossa individualidade como uma arma contra os outros em vez de como uma ferramenta para nosso próprio crescimento. A pessoa que desenvolveu algum grau de maturidade psicológica aprende a navegar essas situações com mais equanimidade. Ela participa quando escolhe participar e se abstém quando isso é mais apropriado para seu bem-estar psicológico. Ela não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesma. Ela não usa as festividades como oportunidades para acertar contas antigas ou para forçar outras pessoas a reconhecerem seu crescimento. Ela simplesmente está presente, consciente, fazendo escolhas baseadas em seu entendimento atual de si mesma e de suas necessidades. Esta presença consciente transforma completamente nossa experiência das festividades. Em vez de sermos arrastados pela corrente de expectativas e obrigações sociais, podemos escolher conscientemente como queremos nos relacionar com essas tradições. Podemos encontrar aspectos genuinamente nutritivos nas celebrações e nos envolver com eles de coração aberto. Podemos também reconhecer aspectos que não ressoam conosco e escolher nos relacionar com eles de forma diferente ou não nos relacionar de forma alguma. Jung observava que muitas das neuroses modernas surgem da incapacidade das pessoas de tolerarem a ambiguidade e a complexidade da experiência humana. Elas querem que as coisas sejam simples, claras, definitivas. Elas querem que o Natal seja completamente mágico ou completamente comercial. Elas querem que o Ano Novo seja completamente cheio de possibilidades ou completamente sem sentido. Elas têm dificuldade em aceitar que essas experiências podem ser simultaneamente significativas e problemáticas, nutritivas e opressivas, genuínas e artificiais.
Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A maturidade psicológica nos permite abraçar essa complexidade sem tentar resolvê-la prematuramente. Podemos reconhecer que as festividades de fim de ano contêm elementos tanto de conexão humana genuína quanto de manipulação comercial. Podemos apreciar a beleza dos rituais tradicionais, while simultaneamente reconhecendo como eles podem ser usados para evitar questões mais profundas. Podemos valorizar o tempo com a família while também mantendo limites saudáveis quando necessário. Esta capacidade de manter perspectivas múltiplas simultaneamente é uma das marcas da verdadeira sabedoria psicológica. Em vez de sermos forçados a escolher entre extremos, podemos encontrar nosso próprio caminho único através da complexidade da experiência humana. Este caminho raramente é dramático ou espetacular. Geralmente é sutil, gradual, caracterizado mais pela ausência de sofrimento desnecessário do que pela presença de êxtase constante. Jung frequentemente enfatizava que o objetivo da psicologia não é a felicidade no sentido convencional, mas sim a integridade. Uma pessoa íntegra é alguém que desenvolveu a capacidade de reconhecer e aceitar todos os aspectos de si mesma, incluindo aqueles que preferiria não possuir. Esta pessoa não precisa da aprovação constante dos outros porque desenvolveu uma relação sólida consigo mesma. Ela não precisa de circunstâncias externas perfeitas porque encontrou uma fonte de estabilidade e significado que não depende de fatores que estão além de seu controle. Durante as festividades de fim de ano, esta integridade é constantemente testada. Somos confrontados com aspectos de nós mesmos que preferíamos manter escondidos. Somos expostos a dinâmicas familiares que podem reativar feridas antigas. Somos bombardeados com mensagens sobre como deveríamos estar nos sentindo e o que deveríamos estar fazendo. A pessoa que desenvolveu algum grau de integridade psicológica usa essas situações como oportunidades para aprofundar seu autoconhecimento em vez de como evidências de sua inadequação. Ela observa suas reações sem se identificar completamente com elas. Quando sente irritação, ela nota a irritação sem concluir imediatamente que é uma pessoa irritável. Quando sente tristeza, ela permite que a tristeza exista sem criar narrativas dramáticas sobre sua vida. Quando sente alegria, ela a aprecia sem exigir que ela dure para sempre. Esta capacidade de observar nossas experiências internas com certa distância saudável é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver. Jung descobriu algo perturbador sobre a natureza humana durante seus anos de pesquisa clínica. Ele percebeu que as pessoas mais felizes superficialmente eram frequentemente as mais fragmentadas internamente. Elas haviam criado uma persona tão convincente, uma máscara tão bem elaborada, que nem elas mesmas conseguiam mais distinguir entre quem realmente eram e quem fingiam ser. Durante as festividades natalinas, esta fragmentação se torna ainda mais evidente porque somos forçados a interagir intensivamente com pessoas que nos conhecem há muito tempo e que podem ver através de nossas máscaras mais facilmente. A família tem essa capacidade cruel de nos reduzir novamente às versões mais primitivas de nós mesmos. Em questão de minutos após entrarmos na casa onde crescemos, podemos nos encontrar reagindo aos nossos pais e irmãos da mesma forma que fazíamos quando tínhamos 10 anos de idade. Todos os anos de crescimento pessoal, toda a maturidade conquistada, parecem evaporar instantaneamente. Jung chamava isso de regressão temporária e explicava que isso acontece porque nossas feridas mais profundas foram formadas nestes relacionamentos primários. A energia emocional associada a essas dinâmicas permanece congelada no tempo, esperando para ser reativada sempre que retornamos ao ambiente onde ela foi originalmente criada. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão. E aprenda como aplicar essas lições hoje na prática. Atenção, o estoque é limitado e está acabando.
O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. Mas aqui está o que Jung considerava realmente fascinante sobre essa experiência. Ele descobriu que as pessoas que tinham feito o trabalho de integração psicológica não tentavam evitar essa regressão temporária, nem fingir que ela não estava acontecendo. Em vez disso, elas a usavam como uma oportunidade única de observar aspectos de si mesmas que normalmente permaneciam escondidos. Elas perceberam que essas situações familiares intensas funcionavam como um tipo de laboratório psicológico, revelando padrões de comportamento e reações emocionais que eram difíceis de identificar em circunstâncias normais. Durante uma ceia de Natal particularmente tensa, por exemplo, você pode descobrir que ainda tem uma necessidade desesperada da aprovação de um pai que nunca soube como demonstrar afeto. Você pode notar que compete automaticamente com um irmão por atenção, mesmo que essa competição não faça mais sentido racional na sua vida adulta. Você pode perceber que assume o papel de mediador em conflitos familiares, sacrificando suas próprias necessidades para manter a paz superficial. A pessoa que está desenvolvendo integridade psicológica observa esses padrões sem julgamento moral severo, mas também sem aceitá-los passivamente como imutáveis. Jung ensinava que existe uma diferença fundamental entre aceitar algo e resignar-se a algo. Aceitar significa reconhecer a realidade de uma situação sem adicionar camadas desnecessárias de resistência emocional ou negação. Resignar-se significa desistir de qualquer possibilidade de mudança ou crescimento. Durante as festividades, muitas pessoas oscilam entre esses dois extremos. Elas ou negam completamente que estão sendo afetadas pelas dinâmicas familiares difíceis, mantendo uma fachada de felicidade forçada, ou se resignam completamente à ideia de que sempre se sentirão miseráveis durante essas ocasiões. A abordagem junguiana oferece uma terceira opção. Você pode aceitar que essas situações são emocionalmente desafiadoras sem concluir que você é uma vítima indefesa das circunstâncias. Você pode reconhecer que tem reações automáticas e padrões de comportamento problemáticos sem se identificar completamente com eles como definições permanentes de quem você é. Você pode sentir tristeza, raiva ou ansiedade sem criar narrativas dramáticas sobre como sua vida é terrível ou como sua família é disfuncional, além de qualquer possibilidade de redenção. Esta capacidade de manter certa perspectiva durante experiências emocionalmente intensas não surge naturalmente. Ela precisa ser cultivada através de prática consistente e autoobservação honesta. Jung frequentemente comparava o desenvolvimento psicológico ao trabalho de um alquimista medieval. Os alquimistas acreditavam que podiam transformar metais básicos em ouro através de processos complexos de aquecimento, resfriamento, dissolução e recristalização. Jung via o trabalho psicológico de forma similar. Nossas experiências emocionais mais difíceis, incluindo aquelas que surgem durante as festividades familiares, funcionam como o calor necessário para iniciar o processo de transformação interior. Mas assim como os alquimistas precisavam de conhecimento técnico e paciência para conduzir seus experimentos, nós precisamos desenvolver habilidades específicas para navegar nossas experiências emocionais de forma construtiva. Uma dessas habilidades é a capacidade de distinguir entre nossos sentimentos e nossas interpretações sobre esses sentimentos. Quando você sente uma onda de tristeza durante uma reunião familiar, por exemplo, você pode notar que sua mente imediatamente começa a criar explicações sobre por que você está se sentindo assim. Você pode pensar que está triste porque sua família não te entende, ou porque você está sozinho, ou porque sua vida não está seguindo o curso que você havia imaginado. Jung descobriu que essas interpretações automáticas raramente são completamente precisas. Elas
elas são frequentemente influenciadas por medos, inseguranças e crenças limitantes que desenvolvemos ao longo dos anos. A tristeza que você sente pode não ter nada a ver com sua situação atual. Ela pode estar conectada a lutos não processados, a sonhos não realizados ou simplesmente à melancolia natural que muitas pessoas sentem durante as transições sazonais. Quando você consegue separar o sentimento da interpretação, você ganha a liberdade de experienciar a emoção sem ser dominado pelas histórias que sua mente cria sobre ela. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Esta separação também permite que você responda às situações de forma mais consciente, em vez de reagir automaticamente. Quando alguém faz um comentário que normalmente te irritaria profundamente, você pode notar a irritação surgindo sem imediatamente agir baseado nela. Você pode fazer uma pausa e considerar várias formas de responder, escolhendo aquela que melhor serve aos seus valores e objetivos de longo prazo, em vez de simplesmente descarregar a tensão emocional do momento. Jung percebeu que as pessoas mais maduras psicologicamente tinham desenvolvido a capacidade de manter múltiplas perspectivas simultaneamente. Elas podiam sentir irritação com o comportamento de alguém, enquanto também mantinham compaixão pela dor subjacente que provavelmente motivava esse comportamento. Elas podiam sentir decepção com como uma situação estava se desenrolando, enquanto também permaneciam curiosas sobre o que poderiam aprender da experiência. Elas podiam sentir tristeza sobre aspectos de suas vidas que não estavam como gostariam, enquanto também sentiam gratidão pelas coisas que estavam funcionando bem. Esta capacidade de manter perspectivas aparentemente contraditórias é especialmente valiosa durante as festividades de fim de ano, quando somos bombardeados com mensagens simplistas sobre como deveríamos estar nos sentindo. A realidade da experiência humana é muito mais complexa e nuanceada do que essas mensagens sugerem. Você pode simultaneamente amar sua família e sentir-se sufocado por ela. Você pode estar genuinamente grato pelas coisas boas em sua vida, enquanto também sente dor pelas oportunidades perdidas ou pelos relacionamentos que não deram certo. Você pode sentir esperança sobre o futuro, enquanto também sente ansiedade sobre as incertezas que ele traz. Quando você consegue abraçar essa complexidade interior, em vez de lutar contra ela, algo profundo acontece dentro de você. Você para de desperdiçar energia tentando se encaixar em moldes emocionais que nunca foram feitos para conter a riqueza da experiência humana real. Você para de se sentir inadequado porque suas emoções não combinam com as expectativas sociais. Você para de fingir que está tudo bem quando não está, mas também para de dramatizar seus problemas como se fossem únicos no mundo. Jung observou que as pessoas que desenvolviam essa capacidade de integração começavam a experimentar uma forma diferente de paz interior. Não era a paz superficial de quem evita conflitos ou ignora problemas, mas a paz profunda de quem aprendeu a dançar com as contradições da vida em vez de ser esmagado por elas. Era a paz de quem descobriu que você não precisa resolver todos os seus conflitos internos para viver uma vida significativa. Você só precisa aprender a carregá-los com graça. Esta é uma descoberta revolucionária, porque nossa cultura nos ensina o oposto. Somos condicionados a acreditar que precisamos estar sempre felizes, sempre otimistas, sempre gratos. Somos ensinados a tratar emoções difíceis como problemas que precisam ser consertados rapidamente. Somos bombardeados com mensagens sobre pensamento positivo e manifestação, como se nossa realidade interna fosse tão simples quanto um interruptor de luz que podemos ligar e desligar à vontade. Jung via essa abordagem como profundamente prejudicial ao desenvolvimento humano genuíno. Ele argumentava que quando tentamos
tentamos forçar apenas emoções positivas, criamos uma sombra psicológica onde todas as nossas emoções inaceitáveis ficam escondidas. Essa sombra não desaparece simplesmente porque a ignoramos. Na verdade, ela cresce em poder e influência, emergindo de formas distorcidas e muitas vezes destrutivas. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Durante as festas de fim de ano, essa dinâmica se torna ainda mais intensa. A pressão para estar alegre e celebrativo pode fazer com que qualquer emoção que não se encaixe nessa narrativa se torne uma fonte de vergonha e autocondenação. Você se sente triste sobre algo e imediatamente pensa que está estragando o espírito natalino. Você se sente ansioso sobre o futuro e se culpa por não conseguir simplesmente entrar no clima das comemorações. Mas Jung propunha uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de tentar suprimir as emoções que não combinam com as expectativas sociais, ele sugeria que deveríamos nos aproximar delas com curiosidade e compaixão. Em vez de julgar nossa tristeza como inadequada durante uma época que deveria ser alegre, poderíamos nos perguntar o que essa tristeza está tentando nos comunicar. Talvez ela esteja nos mostrando algo importante sobre nossos valores, nossos relacionamentos ou nossas necessidades não atendidas. Em vez de nos sentirmos culpados por não conseguirmos sentir gratidão pura durante as festividades, poderíamos explorar a complexidade de nossas emoções mistas. Talvez estejamos gratos por certas coisas em nossas vidas, enquanto também lamentamos outras. Talvez estejamos felizes com nosso progresso em algumas áreas, enquanto também sentimos decepção com nosso progresso em outras. Essa não é inconsistência, é humanidade. Jung acreditava que quando começamos a tratar nossas emoções complexas com essa gentileza e curiosidade, algo mágico acontece. Elas param de dominar nossa experiência interna. Em vez de sermos sequestrados por emoções intensas que não entendemos, começamos a desenvolver uma relação mais madura e equilibrada com nossa vida emocional. Isso não significa que paramos de sentir dor ou que todas as emoções difíceis desaparecem. Significa que desenvolvemos a capacidade de sentir dor sem ser consumidos por ela. Significa que aprendemos a sentir ansiedade sem deixar que ela paralise nossas ações. Significa que descobrimos como sentir decepção sem deixar que ela nos defina. Esta é uma habilidade especialmente valiosa durante os períodos de transição, como o fim do ano. Estes momentos naturalmente trazem à tona uma mistura complexa de emoções. A reflexão sobre o que passou, esperança sobre o que está por vir, talvez arrependimento sobre oportunidades perdidas, ansiedade sobre incertezas futuras, gratidão por progresso feito e impaciência com progresso que ainda não aconteceu. Em vez de tentar organizar essas emoções em categorias simples de bom ou ruim, Jung nos convida a permitir que elas coexistam. Você pode sentir orgulho das conquistas do ano passado e também pesar pelos objetivos que não foram alcançados. Você pode estar animado com as possibilidades do próximo ano e também apreensivo sobre os desafios que ele pode trazer. Você pode amar profundamente as pessoas em sua vida e também se sentir frustrado com certas dinâmicas relacionais. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Quando você permite essa complexidade, em vez de lutar contra ela, você descobre que tem muito mais energia disponível para ações construtivas. A energia que antes era desperdiçada em resistência interna e autojulgamento, agora pode ser direcionada para mudanças reais e crescimento genuíno. Jung via isso como o começo da verdadeira maturidade psicológica. Não é a maturidade de quem conseguiu eliminar todos os conflitos internos, mas a maturidade de quem aprendeu a navegar esses conflitos com sabedoria e compaixão. É a maturidade de quem descobriu que você não precisa ter todas as respostas para tomar boas decisões. Você só precisa estar disposto a fazer perguntas honestas. Então, enquanto você navega por esta época de festas e reflexões de fim de ano, permita-se ser completamente humano.
Permita-se sentir alegria genuína quando ela aparecer, mas também permita-se sentir melancolia, ansiedade, confusão ou qualquer outra emoção que possa surgir. Nenhuma dessas emoções é errada ou inadequada. Elas são simplesmente informações sobre sua experiência interna e sobre como você está processando as complexidades da vida. A verdadeira liberdade não vem de conseguir controlar suas emoções, mas de desenvolver uma relação saudável com elas. É a liberdade de ser autenticamente você mesmo em um mundo que constantemente pressiona você a ser outra coisa. É a liberdade de honrar sua experiência interior completa em vez de apenas as partes que parecem socialmente aceitáveis. Esta compreensão pode transformar completamente como você experiencia não apenas as festividades de fim de ano, mas toda a sua vida. Quando você para de lutar contra a sua própria humanidade e começa a abraçá-la, você descobre uma fonte inesgotável de energia, criatividade e autenticidade que estava sempre lá, esperando para ser reconhecida. Isso é o que realmente significa despertar da ilusão. Não é acordar para uma realidade onde tudo é simples e direto, mas acordar para uma realidade onde a complexidade é aceita e até mesmo celebrada como parte integral da experiência humana rica e significativa. Se este mergulho nas profundezas da psique humana despertou algo em você, se essas palavras ecoaram com verdades que você já sentia, mas não conseguia articular, então você está pronto para ir mais fundo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, alguém que também está cansado de fingir que tudo está sempre bem. E se inscreva neste canal, porque continuaremos explorando esses territórios inexplorados da mente humana, esses lugares onde as verdades inconvenientes se escondem, esperando para nos libertar de nossas próprias prisões psicológicas. A jornada apenas começou.